Mito do grego Mitos é uma narrativa tradicional cujo objetivo é explicar a origem e a existência das coisas. Esse foi o recurso utilizado durante anos para explicar tudo o que existe no universo. Estados e aumenta o comércio ultramarino. Estabelecem-se as primeiras colônias de mercadores gregos na Jônia, regiões hoje ocupadas pela Turquia, e na Magna Grécia, a Elia, região onde hoje é o sul da Itália, formou-se uma elite intelectual e econômica que dominava os mais importantes conhecimentos da época: matemática, astronomia, geometria, línguas estrangeiras, escrituras e religiões de outros povos. Entre essas elites, altamente intelectualizada da Jônia e da Hélia, surge um novo grupo de homens, os filósofos. Estes foram os primeiros a não se utilizarem mais do mito para explicar o mundo, e seu surgimento tinha a tentativa de explicação da origem do universo através de meios racionais. Estes pensadores, mais tarde conhecidos como pré-socráticos, apresentaram diversas hipóteses para apontar o elemento do qual todo o universo é constituído. Tales de Mileto. A investigação racional da física, que tem sua origem com Tales de Mileto, inaugura uma postura investigativa que abandona, em certa medida, as explicações mitológicas. Motivado pela admiração típica dos filósofos, Tales observou o movimento de geração e corrupção da natureza e concluiu que na multiplicidade dos seres existe uma unidade, um elemento comum a todos. Através da indução, o primeiro filósofo avaliou casos particulares para concluir que a água é o princípio da existência, elemento sem o qual a física não seria possível. Percebe-se assim uma forma de investigar baseada na observação e no pensamento racional, sem recorrer à mitologia. Os demais filósofos pré-socráticos seguirão o exemplo de Tales. Anaximandro desenvolveu diversos estudos sobre a natureza, filosofia, política, matemática, astronomia e geografia, seguindo os passos e detalhes de Mileto. Anaximandro tentou desvendar o mistério sobre o princípio único e primordial da vida, que para seu mestre era a água. Foi assim que ele criou o conceito de apeiron. Define que o mundo teve origem numa substância indefinida, que representava o infinito e o indeterminado. Nas palavras do filósofo, o que vem antes e depois do infinito tende a ser infinito. Segundo ele, o apeiron era indestrutível e representava a massa geradora do cosmos e dos seres. Era criada pela luta entre os elementos contrários, como o frio e o calor, o úmido e o seco. Segundo Pitágoras, os números são a base da vida na Terra. Segundo o matemático grego, os números representavam a harmonia, a ordem, ou seja, eram considerados a essência de todas as coisas. Essa teoria de Pitágoras surgiu da observação entre a harmonia dos acordes musicais. Todos os pensadores pré-socráticos tentam explicar o fundamento e o universo. Em termos atuais, poderiam também ser chamados de primeiros cientistas. Até a Idade Média não havia diferença entre filosofia e ciência. A filosofia é, assim, a origem para toda a ciência. A filosofia surgiu como a primeira tentativa de explicar o mundo, a parte do posicionamento definitivo e por vezes impositivo das religiões. Os pensadores pré-socráticos, e mesmo os pensadores posteriores, não estão definitivamente livres do mito. Em sua linguagem e na construção de suas ideias, ainda são utilizados como termos oriundos dos pensadores míticos. Em muitos relatos ainda há aparições de deuses ou referências a eles. Diferença entre mito e filosofia. O mito é um relato que oferece uma explicação definitiva. O mito não precisa de justificativa. Ao contrário, é o mito que justifica uma sociedade, uma cultura, um costume, como vimos acima.
A filosofia é uma narrativa que não oferece uma explicação definitiva, já que a discussão é própria da filosofia. Outro aspecto é que a filosofia sempre precisa se justificar. O próprio ato de filosofar já implica a apresentação de uma justificativa daquilo que vai ser dito. Por ser um processo baseado na experiência e no raciocínio lógico, a filosofia sempre estará sujeita a críticas.